Ratanabá. Você está ouvindo essa história pela internet, você está vendo ela com certeza aí no teu YouTube. Hoje eu vim até com uma blusa especial, olha aqui. Está circulando pela internet a incrível história da cidade chamada Ratanabá. Você já deve ter visto. Essa história está sendo contada pelo ufólogo Urandir e está deixando muita gente curiosa. Uma história cheia de mistérios e sempre é uma coisa sempre muito sedutora. Todo mundo gosta de uma história de mistério. Mas você sabia que essa não é a primeira vez que se cria alguma história ou que se tem alguma lenda circulando sobre cidades misteriosas escondidas na floresta amazônica? Hoje eu vou te contar a história misteriosa de um cara chamado Tatum Canara, que se dizia um cacique e que escondia o segredo da tribo dos Monolala, uma tribo que vivia no subterrâneo da Amazônia. Mas antes, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite aqui nos comentários, porque isso ajuda muito o canal. Cara, essa é uma história cheia de segredos, cheia de mistérios, com pessoas desaparecidas e mortas repentinamente, de uma forma misteriosa. Na história da humanidade, há muitos relatos de cidades perdidas feitas de ouro, como a lenda do Eldorado. E essa é mais uma dessas histórias incríveis que ganhou proporção internacional. A história desse cara, do Gunther Rock, que se autodenominou Tatum Canara, impressionou até o cineasta Steven Spielberg e o grande inventor, oceanógrafo e documentarista Jacques Cousteau. Tatum Canara, na verdade, nasceu com outro nome. O nome dele, o nome de nascimento lá na Alemanha, é Hans Gunther Rock, nascido em 5 de outubro de 1941 em Coburg, na Alemanha. E desapareceu no início da década de 60 devido a dificuldades financeiras e chegou no Brasil a bordo de um cargueiro alemão. Ele deixou esposa e 3 filhos em Nuremberg. Foi assim, cara, um dia, de repente, na cidade de Barcelos, na região amazônica, apareceu um cara com um arco e uma flecha na mão, com uma pena na cabeça, eu vou te mostrar a foto dele, e vestindo só um tapa-sexo, pequenininho. E ele se dizia o líder de uma tribo desconhecida, de uma tribo que vivia no subterrâneo da Amazônia. E ele dizia que o nome dele, na verdade, era Tatum Canara, o chefe da tribo do Zuga Monolala. Ninguém nunca tinha ouvido falar de uma tribo indígena com aquele nome. Além disso, o homem não se parecia em nada com o índio. Ele era branco e falava com um forte sotaque que o povo achou que fosse francês. Ele dizia ser filho de um líder indígena com uma freira alemã e que tinha herdado o sotaque de sua mãe. Seu povo, segundo ele, vivia em uma cidade subterrânea, chamada Acacor, e o alemão era a única língua falada lá, resultado da prole dos filhos de 2.000 soldados nazistas que viajaram pela Amazônia em submarinos. Como essas histórias místicas não era uma coisa muito incomum na Amazônia, ele foi sendo levado assim, sem muita seriedade. As pessoas até acharam engraçado e absorveram ele no meio da comunidade. Ele ficou sendo mais uma espécie de um profeta da nova era, como um maluco beleza da cidade. Mas a história dele chamou a atenção de um jornalista alemão chamado Karl Brugger, que era correspondente da TV alemã ARD. Esse repórter foi lá para Manaus para encontrar o Tatum Canara, cara. Ele foi encontrar o Tatum Canara num bar chamado Graças a Deus. E o Tatum Canara contava a história do povo Mongolala, que teria reinado por milênios na floresta amazônica. Eles seriam filhos de deuses. E o alemão Gunther, o Tatum Canara, dizia ser um herdeiro dessa civilização. Ele contava para o repórter uma história cheia de detalhes, com pirâmides lá na Amazônia. Pirâmides na Amazônia, cara. Extraterrestres, discos voadores, Machu Picchu e ouro, muito ouro. Essa cidade era de ouro e de esmeraldas. E o repórter Karl Brugger ficou louco com tudo isso. Quando ele ouviu essa história, ele falou: cara, esse cara me conta com tanta riqueza de detalhes que ele pode até estar mentindo, mas ele não pode estar mentindo em relação a tudo. Eu preciso ir na Amazônia para poder ver essa cidade que esse cara está falando. Brugger publicou o que chamou de a história mais incomum que eu já ouvi. Era uma história de visitantes extraterrestres, ritos secretos dos antigos pais. O Tatum Canara dizia que os fundadores dessa cidade eram os antigos pais. E incursões de bárbaros brancos, todos descritos com grandes detalhes por Tatum Canara. O jornalista ainda escreveu um livro chamado As Crônicas de Acacor, publicado em 1976, e que, cara, acredite, foi um sucesso mundial. Foi um sucesso mundial principalmente entre os grupos da nova era, que estavam fazendo muito sucesso ali na década de 70, na década de 80. Grupos místicos, esotéricos do mundo inteiro passaram a olhar esse livro como se fosse uma espécie de bíblia deles, cara. E começaram a ler essas histórias ficando impressionados. Até o oceanógrafo muito famoso, Jacques Cousteau. Jacques Cousteau tem que pagar. Jacques Cousteau, ele contratou o Tatum Canara como guia quando explorou a região com seu famoso barco, o Calypso, em 1983.
O filme de aventura Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é sobre uma cidade submersa na Amazônia chamada Akator e uma tribo indígena chamada Uga Molulala. A figura de ação do filme está vestida com uma tanga e uma pena. Esse filme do Indiana Jones foi feito inspirado nesse cara, na história desse cara, pô. Mas alguns desaparecimentos misteriosos vão deixar essa história sinistra. Você vai ver que algumas coisas vão acontecer que deixa tudo isso muito estranho. E o programa Fantástico da Globo, em 1990 fez uma matéria sobre isso. E a polícia da Alemanha, do Brasil e dos Estados Unidos direcionou os olhares para Tatum Canara. Ele era o maior suspeito do desaparecimento de algumas pessoas, como eu vou te contar. Tatum Canara, então, vivendo na Amazônia, se tornou guia na selva e levou turistas e aventureiros à procura de pirâmides e da cidade subterrânea. Mas surgiram dúvidas depois que vários clientes do Tatum Canara desapareceram, cara. O americano John Reed, em 1980, desapareceu perto de uma cachoeira, no rio Padauari. O segundo desaparecido foi Herbert Wanner, da Suíça, em 1984. E depois uma sueca, professora de yoga, chamada Christine Helser, que desapareceu em 1987. E ela desapareceu logo depois. Várias testemunhas falam sobre isso. Inclusive tem uma carta do Tatum Canara para uma amiga da Christine que diz que eles brigaram, eles bateram boca. E ela desapareceu misteriosamente depois desse bate-boca com Tatum Canara. Em 1984, um crânio teria sido encontrado por turistas suíços, que eles seriam identificados posteriormente por análise forense como sendo de Herbert Wanner, o segundo desaparecido. E pior, cara, vai ficar mais estranha ainda a história. No mesmo ano, um jornalista alemão que tinha escrito um livro baseado na história de Tatum Canara, tinha feito gravado uns vídeos, fez um documentário sobre isso, e depois escreveu um livro de grande sucesso sobre Tatum Canara. Esse repórter morava no Rio de Janeiro. E ele morreu, cara. Morreu no Leblon. Morreu com um tiro. E sabe como é que foi esse tiro? Exatamente em cima de uma tatuagem que ele tinha feito. Olha só que coisa louca. Olha só que doideira. O Tatum Canara tinha uma tatuagem de uma tartaruga em cima do peito esquerdo, que ele dizia ser sagrada e só ele poderia ter aquela tatuagem. Seria o símbolo do povo dele. E o repórter fez uma igualzinha. E o tiro que ele recebeu foi exatamente em cima da tatuagem. Como você pode ver, foi matéria do Fantástico falando sobre isso, cara. E as suspeitas ficaram ainda mais fortes porque Tatum Canara e Karl Brugger tinham brigado por causa dos direitos do livro, cara. O programa Fantástico da Rede Globo de 1990 fez uma reportagem especial sobre o assunto, do repórter Afonso Mônaco. Vou deixar o link aqui para você na descrição. E o Pedro Bial, sabe o Pedro Bial? Ele também estava junto nessa reportagem. O Pedro Bial foi lá na Alemanha, cara. Pedro Bial na Alemanha foi investigar nos arquivos criminais da Alemanha, onde entrevistou o delegado Harter, que afirmou ter provas suficientes para incriminar Tatum Canara pela morte dos 3 turistas. Então, a lenda de uma cidade de ouro, de um Eldorado, já existe há muito tempo, cara. Agora, recentemente, no Brasil, teve essa lenda do Tatum Canara, dessa cidade que seria toda de ouro, com paredes de esmeraldas, cara. As lendas de cidades ocultas escondidas na Amazônia não são de hoje, não. E o Fantástico foi atrás dessa história. A Globo foi atrás dessa história na década de 90, uma história que já vinha se desenrolando desde a década de 70. Então, quando você vê a história de Ratanabá rolando hoje em dia no Brasil, na internet, saiba que isso não é novidade, não. Isso já aconteceu, já vem acontecendo de tempos em tempos. Isso é um ciclo. Da última vez gerou um filme. A busca pelo Eldorado, a busca por Machu Picchu, a cidade de São Tomé das Letras, que tem a Gruta do Carimbado, que dizem que tem um acesso dali de São Tomé das Letras até Machu Picchu. Todas essas histórias são histórias que já rolam há muito tempo. Mas saiba que esse mistério de Tatum Canara nunca foi resolvido. Ele nunca foi formalmente incriminado pelos crimes imputados a ele. Até Romeu Tuma, político, estava envolvido na investigação de Tatum Canara, mas nada foi descoberto a respeito desse mistério, cara. E essa cidade subterrânea que ele falava nunca foi encontrada, cara. Então, quando você ouvir essas histórias de hoje em dia, saiba que isso não é novidade. Então aqui eu me despeço. Eu vou dar um pulinho ali, beber meu chá de ayahuasca. Até o próximo vídeo.